Pessoal, você sabia que a gente corre muito mais risco quando a gente está numa consulta médica, num atendimento de serviço de saúde, do que quando a gente está viajando, andando de avião? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, aqui nesse momento, sobre segurança do paciente e qualidade do cuidado. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender, sobretudo, que segurança do paciente e qualidade do cuidado é uma aposta ética. Então, não tem como a gente ser um profissional ético se a gente não se preocupa com a segurança do paciente. É uma atitude que ela não depende somente do profissional de saúde. É uma atitude de usuários, pacientes, gestores em saúde e dos profissionais de saúde como um todo, ou seja, de todos aqueles que estão comprometidos e que são corresponsáveis pelo cuidado. Mas aqui, gente, cabe a gente fazer um alerta. Vejam só, 1 a cada 10 pacientes que recebem cuidados assistenciais hospitalares sofre danos ou lesões decorrentes dos mesmos cuidados. Isso não sou eu que estou dizendo, isso tem publicações relativas já ao ano de 2010, quando essa temática ela ganhou mais força na literatura médica. Então, gente, isso significa que cerca de 10% dos pacientes eles sofrem danos ou lesões decorrentes da assistência em saúde. É um número muito elevado. Isso a gente está levando em consideração aqueles que procuram um serviço hospitalar. Porém, 4 em cada 10 pacientes sofrem danos quando estão submetidos ao tratamento ambulatorial, a uma consulta médica. E o gasto aproximado disso é de cerca de 42 bilhões de dólares. Isso estimado, tá? 42 bilhões de dólares com esse tipo de erro proveniente da assistência à saúde. Além disso, um outro número assustador é o de 134 milhões de efeitos adversos que acontecem anualmente nos hospitais. Mais ainda, a gente pode fazer aqui um comparativo. Andar de avião versus atendimento hospitalar. Vejam só, enquanto que andar de avião em uma linha aérea comercial é considerado uma atividade segura, a gente pode dizer que ser atendido em serviço de saúde é uma atividade de risco. O risco a gente calcula baseado, por exemplo, no risco de morrer. O risco de morte num voo comercial, numa viagem de avião, é de 1 a cada 10 milhões de decolagens. Já nos hospitais, o risco de morte por erro, numa escala global, é de cerca de 1 óbito a cada 300 internações. Ou seja, temos uma escala que configura o risco, que mede esse risco, que mensura o risco da gente voar de avião, por exemplo. Essa escala, ela varia num número que ele é quanto mais alto, mais seguro, tá? Então, na escala sigma, o nível de segurança de um voo comercial tem o número 7. Enquanto isso, um risco de um atendimento hospitalar pela mesma escala, pela escala sigma, configura ali um risco de 3, ou seja, voar de avião é mais seguro do que ser atendido em um hospital. O que mais podemos dizer? O nosso alvo, quando a gente fala sobre segurança do paciente, é diminuir a probabilidade de ter resultados desfavoráveis, ou seja, aumentar a chance dos nossos resultados no cuidado em saúde serem resultados favoráveis. Quando a gente fala sobre isso, é preciso a gente entender que a segurança do paciente, ela compreende a gestão de riscos, ou seja, aceitar que a possibilidade de risco ela existe, para a gente poder gerenciar o risco e evitar que esse risco ele se transforme realmente em um dano efetivo. Outro ponto que a gente precisa compreender é que existem características de organizações altamente confiáveis. E é isso que a gente quer que a nossa instituição de saúde seja, uma organização altamente confiável. Só que para isso é preciso que todos nós
que fazemos parte da instituição de saúde estejamos comprometidos com a organização e com a segurança do paciente. A gente precisa adotar medidas redundantes com relação à segurança, ou seja, conferir o nome do paciente, verificar se o nome do paciente é o mesmo nome que consta na pulseira, se é o mesmo nome que consta no documento de identificação dele, se é o mesmo nome que está ali no prontuário, por exemplo. Um outro ponto de uma instituição altamente confiável é que existe por trás daquela instituição uma cultura organizacional com aprendizagem contínua e com o desejo de que melhorias aconteçam. Terceira parte, e não menos importante, é preciso que a gente saiba que errar e corrigir o erro, eles são dois lados de uma moeda só. Nada do que eu Trabalhar a segurança do paciente, a gente pode dizer que é uma estratégia. É uma estratégia organizada que cria culturas, processos, procedimentos, comportamentos, tecnologias e ambientes na área da saúde. Isso acontece de uma forma consistente e sustentável, reduzindo a ocorrência de um dano evitável e tornando o erro menos provável, e ainda diminuindo o impacto desse dano quando ele vier a ocorrer. Quando a gente fala de segurança do paciente, de qualidade do cuidado, a gente também está falando de experiências exitosas, de coisas que já deram certo. E a gente tem o marco australiano e o marco canadense como dois desses exemplos de estratégias adotadas e que já mostram bastante sucesso. Primeira coisa no marco australiano é que a gente precisa compreender o que é segurança do paciente e que a gente precisa também saber que os fatores humanos, as pessoas que vão prestar o cuidado, e as pessoas que vão receber o cuidado, elas também precisam ser envolvidas nessa estratégia de minimização dos danos, de minimização da possibilidade de vir a causar dano. Outro ponto bastante importante é que a gente precisa saber aprender a atuar em equipe de forma eficaz. E a gente precisa aprender com os nossos erros. Da mesma forma que a aviação, ela nos mostra nos seus relatórios de incidentes ou de acidentes aéreos como evitar esses acidentes, a gente também tem que fazer a mesma coisa com o cuidado em saúde. Compreender e gerenciar o risco associado ao cuidado à saúde. Então, é preciso que a gente esteja envolvidos com a prevenção, com o controle dessa possibilidade de danos. O que a gente tem de mais comum, de mais frequente nos serviços de saúde, são os serviços de controle de infecção hospitalar, por exemplo. Essa é uma medida, é uma das estratégias que a gente pode adotar para diminuir a chance de um dano, de um efeito adverso associado ao cuidado em saúde. É preciso que a gente também tenha em mente que a segurança do paciente em procedimentos invasivos, ela também é demasiadamente importante. Por exemplo, uma cirurgia de amputação, quando a gente precisa marcar qual é o membro que será amputado. Outra situação é, em qualquer outro tipo de procedimento cirúrgico, você fazer a sinalização para a equipe de qual vai ser o procedimento a ser realizado, como é o nome desse paciente, que tipo de anestesia esse paciente vai ser submetido. Então, a gente precisa mostrar para esse paciente e mostrar para a equipe esse cuidado com o gerenciamento de prováveis riscos associados ao cuidado em saúde que a gente vai oferecer ao nosso paciente. É preciso que a gente melhore a segurança, inclusive, no uso de medicações, por exemplo. Veja só o exemplo de reações adversas. Paciente que faz uso de múltiplas medicações, as interações medicamentosas que podem existir. Tudo isso é pensar a segurança do paciente. O marco canadense não vai trazer nada de tão diferente, mas ele vai ser mais condensado e ele vai trabalhar 6 domínios. O primeiro domínio visa contribuir para uma cultura de segurança do paciente. O segundo domínio reforça a necessidade de trabalhar em equipe pela segurança do paciente. No terceiro domínio, é necessário a gente aprender a se comunicar de maneira eficiente, também voltado para a segurança do paciente. No quarto domínio, a gente precisa aprender a gerenciar os riscos de segurança.
no quinto domínio, a gente tem a necessidade de otimizar os fatores humanos, as pessoas envolvidas no cuidado e também os fatores ambientais. E no sexto domínio, a gente precisa reconhecer, responder e revelar os eventos adversos que acontecerem, para que a gente possa aprender a partir desses mesmos eventos adversos. Em resumo, o que a gente precisa ter em mente quando a gente fala sobre segurança do paciente? Que o nosso paciente ele deve ser reconhecido pelo profissional de saúde como um sujeito autônomo para poder participar da segurança do próprio cuidado. Ou esse paciente vai estar em situação desigual e ainda mais vulnerável. Nosso objetivo é favorecer, contribuir para aumentar a autonomia cada vez mais do nosso paciente. Por quê? Uma relação médico-paciente, profissional de saúde-paciente, normalmente é uma relação assimétrica. E essa relação ela só consegue se tornar mais justa, mais simétrica, quando a gente fornece ao nosso paciente informações para que ele possa também se responsabilizar pelo próprio cuidado. A cultura da segurança do paciente, ela cobra do cuidador muito mais do que conhecimentos técnicos e instrumentais. As habilidades necessárias do profissional de saúde são maiores. Esse profissional, ele precisa ter a atitude de repensar a relação médico-paciente. Então, o que a gente busca, na verdade, é a simetria na relação médico-paciente. A gente busca, preza pelo respeito à autonomia do paciente e do profissional. A gente preza pelo reconhecimento das vulnerabilidades desses sujeitos que estão envolvidos no cuidado, o profissional e o paciente. A gente vai ter ali em mente sempre o referencial da alteridade, o profissional se colocando no local do paciente, no lugar do paciente, e o paciente se colocando na posição do profissional de saúde, reconhecendo um ao outro como um complemento um do outro e buscando ali que esses dois atores que eles sejam amigos morais. Existe um pensador, que é o Tristan Engelhardt, que adota a teoria dos estranhos morais, quando as relações elas são baseadas em assimetrias. O que a gente busca com a cultura da segurança do paciente é a simetria na relação, ou seja, é transformar esses estranhos morais em amigos morais. Nós, enquanto profissionais de saúde, enquanto formadores de profissionais de saúde e enquanto profissionais de saúde em formação, nós podemos e devemos utilizar a comunicação como uma ferramenta para o agir ético. Então, hoje, nós não devemos mais aceitar uma atitude paternalista dos profissionais de saúde com relação aos seus pacientes. Quando os pacientes são ignorados durante as visitas médicas, durante as conversas médicas, e que é pedido aos membros da família, por exemplo, que eles se retirem durante um momento de visita de enfermaria ou de discussão de caso clínico, junto à equipe de saúde, aos estudantes que podem estar envolvidos ali naquele momento de aprendizado com relação ao paciente. Na forma tradicional de se exercer a medicina, isso era aceitável. Porém, hoje, a gente já não tem mais como aceitar essa condição de paternalismo. O paciente e o seu acompanhante, eles devem ser convidados a participar dessa discussão, a participar do próprio cuidado. Uma outra situação que também a gente já não pode mais aceitar é a crença de que os profissionais de saúde são infalíveis ou de que eles não cometem erros. Os erros, eles só são cometidos porque nós somos seres humanos. E como ser humano, nós somos passíveis de cometer erros. Então, a cultura de que o médico, o profissional de saúde não comete erro, essa cultura ela não deve ser aceita e não deve ser incentivada. O que a gente precisa entender é que existem mecanismos para diminuir a chance
desses erros virem a acontecer. E mesmo que esses erros venham a acontecer, que a gente pode e deve aprender com os nossos próprios erros. Ainda falando sobre situações que não mais são aceitáveis, é você se sentir culpado ou envergonhado diante de uma situação danosa, né? Você aceitar que determinado profissional seja ridicularizado por um outro colega de profissão ou por um outro colega de outra profissão também da área da saúde. Então, o hospital ele não deve punir simplesmente um membro que errou. O hospital ele deve criar a cultura organizacional de estudar e aprender com aquele erro. É preciso que a gente ofereça apoio e compreensão ao colega que foi envolvido em um incidente. É preciso falar sobre o erro e é preciso entender por que aquele erro aconteceu. Porque somente quando a gente entende por que um erro acontece é que a gente pode aprender com ele e evitar que novas situações semelhantes se repitam. Não cabe mais a gente aceitar esse tipo de atitude que era tida como uma atitude correta no passado. Hoje, o que a gente visa é gerenciar os nossos recursos de equipe. É o CRM, Gerenciamento de Recursos de Equipe, Crew Resource Management. O que a gente visa é evitar o erro. O que a gente visa é gerenciar ameaças de erros que estão na iminência de acontecer antes que eles sejam acometidos. O que a gente visa é mitigar as consequências dos erros. E isso, gente, é segurança do paciente e isso é qualidade do cuidado. E aí, você já parou para pensar sobre a segurança do paciente, sobre a qualidade de cuidado, sobre o fazer diferente, o agir profissional de saúde? Como é que você se vê nessa posição de profissional que está oferecendo cuidado e como é que você se vê na condição de paciente que está recebendo o cuidado? A gente não está sozinho nesse pensamento com relação à segurança do paciente e à qualidade do cuidado. Existe um guia curricular de segurança do paciente da Organização Mundial de Saúde que norteia o aprendizado médico, que norteia o currículo médico, a inclusão desse tema dentro do currículo médico. E existe também um relatório, Errar é Humano, também de conhecimento internacional sobre esse tema. E esses dois materiais de apoio eu vou deixar aqui no nosso material de referências para esse nosso episódio do podcast. Hoje a gente fica por aqui. Se quiserem conhecer mais, é só seguir nas mídias sociais @rosamariaprofessora no Instagram. Tchau, tchau. Até um outro momento, uma outra discussão.